semelhante. E esse tema é muito pertinente nos tempos atuais, né? É muito pertinente entender o que é igreja. Entender que ser igreja não é unicamente estar numa igreja. Não é fazer parte de um corpo, de uma denominação evangélica. O que me define ou define você como igreja é não estar presente, sentado num banco de uma igreja ou ter uma carteirinha de membro de uma denominação. Vamos pensar, em primeiro lugar, o que define a mim e você como sendo a igreja de Cristo. Semana passada o Douglas falou de tantas coisas que ele disse, uma das coisas que mais me marcou é que a igreja, o que nos define como igreja, é o ser semelhante a Jesus. Nós precisamos ser uma expressão da pessoa de Jesus. O primeiro ponto é esse: ser igreja significa ser a expressão de Jesus na terra. Ser alguém que representa Cristo nesse mundo. A palavra cristão, esse nome que foi dado para o movimento daqueles que seguiam a Cristo, esse nome cristão significava no grego um pequeno Cristo. Então, de fato, nós somos pequenos Cristos andando pelo mundo, andando como ele andou, amando como ele amou, perdoando como ele perdoou. E Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas, porque eu vou para junto do Pai. Então, a gente precisa entender que a igreja está na terra como propósito primário de revelar o amor de Cristo ao mundo. Nós estamos no mundo para revelar o amor de Cristo. Esse é o propósito primário. Jesus falou em João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus diz, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, minha igreja, meu povo, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E que espécie de amor é esse que Jesus espera de mim e você? É o amor do tipo de Jesus. O amor que nós precisamos expressar é o amor do tipo de Jesus. Que amor é esse? É o amor que dá vida uns pelos outros. Como Jesus amou a mim e você, entregando sua própria vida em favor de mim, em favor de você e em favor de toda a humanidade. Em favor daqueles pecadores. Ele nos deu vida quando ainda éramos pecadores, éramos inimigos. É essa espécie de amor que precisamos expressar. O que vai impactar o mundo, gente, o que vai impactar o mundo não é uma igreja rica, não é uma igreja tecnológica, não é uma igreja que domina os meios de comunicação. O que vai impactar o mundo não é uma igreja com poder econômico ou poder político. Porque se assim fosse, a igreja católica na Idade Média seria a igreja mais relevante, porque era a igreja que dominava o poder político, o poder econômico. O Papa era considerado, ainda é considerado, né, representante de Deus, e a igreja católica dominava o poder econômico e o poder político. Se fosse assim, seria um modelo de igreja a ser seguido até hoje. E a gente sabe que não é, porque na Idade Média, o que a igreja católica fazia? Vendia indulgências. Quem estudou isso em história? As indulgências era o seguinte, a igreja vendia para que a pessoa entrasse no céu, a pessoa comprava um título que dava direito a ir para o céu. Então era uma igreja rica e poderosa. Então será que a igreja que vai impactar o mundo é uma igreja rica? É uma igreja que domina os meios de comunicação? Será que a igreja que vai impactar o mundo é uma igreja que domina o poder político e econômico? Não, gente, o que vai impactar o mundo é uma igreja capaz de amar as pessoas como Jesus amou. Uma igreja que entende que Jesus se importa com gente. Jesus não se importa com prédio, Jesus não se importa com aparência, Jesus se importa com gente. Jesus se preocupou em alimentar a fome de uma multidão de pessoas que o seguiam. Ele podia dizer, eu não tenho a obrigação de alimentar esse povo.
Os discípulos falaram, Jesus, despede para que eles vão comprar nas vendas pão. Mas Jesus se apiedou de uma multidão faminta. Não, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus falou, vocês vão dar de comer a essa multidão de famintos. Porque Jesus se preocupava com a fome. Jesus se preocupou em curar milhares de pessoas doentes. Jesus morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade e ainda orou pedindo que Deus perdoasse os seus algozes, por causa da ignorância deles. Agora, Jesus se irou? Jesus se irou, mas ele nunca se irou contra o pecador. A ira de Jesus era contra a hipocrisia dos religiosos da sua época. Jesus denunciou a hipocrisia de fariseus, de saduceus, mas Jesus ofereceu perdão a uma mulher adúltera. Jesus sempre esteve ao lado de pecadores, prostitutas e publicanos. Ele disse, eu vim para os que são doentes e não para os que são sãos. Então é isso que a gente tem que pensar como ponto de partida, como ser igreja. É isso que a gente tem que refletir e também se desconstruir. A gente tem que olhar para nós, individualmente como igreja, e pensar, será que eu sou expressão de Jesus na terra? Será que as pessoas ao olharem para mim, olharem para você, estão vendo Jesus? Será que eles estão sentindo o cheiro de Jesus? Como a Alessandra pregou ontem aqui, será que as pessoas estão sentindo o bom perfume de Cristo na gente? Será que nós estamos sendo semelhantes a Cristo? E é isso que eu queria que você refletisse como ponto de partida nessa mensagem nessa manhã. Olha que interessante, eu fiquei pensando em Jesus com a mulher adúltera. Os homens trouxeram ela, a lei de Moisés dizia que havia pena de morte prevista para o crime de adultério. E até pouco tempo, o adultério era crime também no Brasil. Deixou de ser. Era um ilícito penal. Então, trouxeram a mulher adúltera, pega em flagrante adultério, ainda estava no flagrante. E os homens perguntaram a Cristo o que fazer, porque a pena de morte que era prevista, Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus abaixou e foi escrever na areia. E um a um foi largando a pedra e foi deixando, e até que a mulher ficou sozinha com Jesus. Então, a mulher deve ter olhado para Jesus e pensado, agora lá vem o sermão. Né? Jesus podia aproveitar, olha, eu vou aproveitar o ensejo para dizer para você, ó mulher, largue esta vida de pecado, sua adúltera, estou aqui, porque minha graça, você não morreu pela minha graça. Porque olha só, mas Jesus não, foram poucas as palavras, Jesus falou, onde estão os teus acusadores? Eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, não vai ser de mim que você vai ouvir sermão, porque ele não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Jesus não veio pisar naquele que está caído, ele veio levantar o caído. E isso é ser igreja. Como igreja, nós não podemos ser aqueles que esmagamos a cana quebrada. O irmão caiu em pecado, já está no chão quebrado e você vai ser aquela pessoa que vai esmagar a cana quebrada? Não, eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo na terra. Eu vou ser aquele que não apaga a torcida que fumega, nem esmaga a cana quebrada. Eu vou levantar o caído e vou ser expressão do amor de Cristo para esse mundo. É isso que é ser igreja. Então, em primeiro lugar, como ponto de partida, o que nos define como igreja é a nossa semelhança com Cristo. Amando como Jesus ama. Mais relevante do que dizer para as pessoas o quanto elas são pecadoras e estão condenadas ao inferno, mais relevante do que dizer para as pessoas o quanto elas são pecadoras e estão condenadas ao inferno, é dizer o quanto Deus as ama e como se esforça para levá-los para o céu. O que vai impactar o mundo e trazer pessoas a Cristo não é o quanto você diz para elas que o inferno as espera, que elas são pecadoras miseráveis, mas é o quanto você disser para elas que Deus as ama de maneira tão tremenda que foi capaz de dar a sua melhor parte
Foi capaz de usar seu único filho, seu filho unigênito, perfeito, sem pecado. Deus fez um esforço tremendo para que cada um de nós fosse salvo e para que aquelas pessoas que estão lá perdidas sejam salvas. Então, o que vai fazer essa pessoa ser transformada não é você dizer para ele, olha, você está em pecado, vai para o inferno. Não é você dizer, olha, Deus te ama tanto que Ele deu o seu próprio filho para que você vá para o céu. Porque Ele quer você junto dEle. O que vai impactar esse mundo não é a igreja denunciar pecados, mas é a igreja revelar amor. Ser igreja é ser semelhante a Jesus. Mas esse não é o tema principal da minha mensagem, essa era só a introdução. Eclésia. Eclésia. Essa palavra é uma palavra grega, ek, que é para fora, ek para fora, eclésias, chamados. Chamados para fora. Essa é a palavra usada no Novo Testamento. Toda vez que você lê igreja no Novo Testamento, é eclésia, que está no original do grego. E essa palavra, que significa literalmente chamados para fora, fala de um grupo separado dos demais, um pequeno grupo separado, chamado para fora. E esse nome, ele não era usado originalmente como igreja, obviamente, porque não existia igreja antes da pessoa de Jesus. Essa era uma palavra que significava uma assembleia. Os gregos tinham a eclésia. A eclésia era um grupo de gregos que eram, muitas vezes, eleitos para tratar das questões da polis, tratar das questões da cidade. Então, originalmente, era esse o termo eclésia, quando ele surgiu. E na Septuaginta, que é... Ai, meu Deus, quanto nome difícil, Amanda. Calma aí. Você sabe que o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Todo mundo sabe? Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Antigo Testamento. E então, 70 sábios pegaram, antes de Cristo, 70 sábios e reescreveram, traduziram o Velho Testamento do hebraico para o grego. Os Septuaginta, os 70. Então, quando a Septuaginta se referia à Assembleia, a Israel como sendo uma Assembleia, como povo escolhido de Deus, e muitas vezes ele usava a eclésia. Então, eclésia significa esse povo chamado para fora, esse povo seleto, esse povo escolhido para fora. Vocês compreenderam? Esse é o termo original. E na Bíblia, no Novo Testamento, há 115 menções dessa palavra eclésia. E começou a ser usado no Novo Testamento para indicar o grupo inteiro de cristãos, redimidos ao longo da era atual, ao grupo formado por cristãos professos. Então, eclésia indica a igreja, indica um culto cristão, mas não significa edifício. Ou seja, quando a Bíblia falava de eclésia, nunca era o prédio, nunca era o edifício. A igreja era o corpo de Cristo, eram as pessoas redimidas. E também se refere à igreja como uma universalidade composta de todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares que aceitam a Cristo como cabeça. E essa igreja, né, que a gente está falando, é considerada um organismo espiritual. A igreja é um organismo espiritual e tem como Cristo por cabeça. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. A igreja é um organismo espiritual, um organismo vivo. E essa união espiritual da igreja com Cristo se dá por meio do Espírito Santo, que habita em todos nós. Então, ser igreja é muito mais do que ser uma denominação evangélica. O conceito de igreja transcende tudo isso. Significa ser corpo de Cristo. Ter Cristo como governador, como cabeça. Ter o Espírito Santo que nos une espiritualmente a Deus. Então, não significa só uma carteira de membro. Não significa só professar, né, de boca para fora, nominalmente, uma fé. Significa estar unido a Deus de maneira íntima. Significa ser corpo de Cristo. Amém? Então, gente, em primeiro lugar, eu queria que você entendesse na Gênesis como surgiu a igreja. A igreja, ela veio substituir, né? Porque na igreja primitiva, após a ressurreição de Jesus, a igreja era considerada, antes de tudo, um povo escolhido por Deus. Uma entidade que veio substituir a posição da nação de Israel, que havia rejeitado o Messias.
Então, originalmente, quem era o povo de Deus? O povo de Israel, igual a escola de vida, vamos lá. Quem era o povo de Deus no Velho Testamento? O povo de Israel. Só que o povo de Israel rejeitou o Messias. Então, a partir daí, a igreja veio substituir essa posição que Israel ocupava, como a nação santa, como o sacerdócio real, como o povo de propriedade exclusiva. Antes era o povo de Israel, mas eles rejeitaram a Cristo. Então, como eles rejeitaram a Cristo, nós, como igreja, viemos substituir, e por isso nós somos o novo Israel de Deus. Em 1 Pedro, isso fica muito claro, 1 Pedro 2,9. Olha o que Pedro fala para os cristãos. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí olha o que Pedro fala: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. É isso que ainda tem muita gente achando que o povo de Israel é o povo de Deus e que nós somos assim, segunda categoria. Não, primeiro é o povo judeu, o povo escolhido. Nós somos segunda categoria. Não, gente. Hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos alvo das promessas que Deus fez a Abraão. Isso está em Gálatas. As promessas que Deus fez a Abraão foram direcionadas a cada um de nós que creu em Jesus. Antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. E olha como é que Deus te vê como povo de propriedade exclusiva dele, como sacerdócio real, como nação santa, nação separada, chamada para fora. Então, inicialmente, quando Jesus morreu e ressuscitou, nos territórios judaicos, não havia ainda, assim que Jesus morreu e ressuscitou, né, os apóstolos continuaram a pregação de Jesus na terra, não havia ainda uma clara separação entre quem era judeu e o cristão como sendo algo novo. Eles ainda frequentavam o templo, ainda frequentavam as sinagogas, só que no ano 70, que ocorreu a destruição, né, de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e houve a diáspora. Nossa, quanto nome difícil. Diáspora é porque os judeus foram espalhados, né, foram expulsos de Israel e foram espalhados pela terra. Né? Ou foi a diáspora judaica. Então, a partir daí, os cristãos também foram objeto da diáspora, né? E a partir daí é que passou a haver uma divisão clara entre a igreja e a instituição religiosa judaica. Vocês entendem? Que assim, não foi assim, Jesus não chegou e sentou para os discípulos e falou assim: olha só, quando eu morrer, vocês vão criar uma igreja, tá? Aí vai ter que ser assim. Na igreja vai haver pastores, vai haver bispos, aí o apóstolo ele faz isso. Não, Jesus não organizou, não fez organização eclesiástica. Jesus se preocupou do que era relevante. Olha só, os meus discípulos vão ser conhecidos pelo amor, tá bom? Então, assim, ele foi no cerne. Amem uns aos outros como eu vos amei, deem a vida aos outros como eu dei, perdoai. Né? Se alguém bater na tua face, oferece a outra. Se alguém quiser que você ande 1 milha, anda com ele 2. Se alguém quiser a tua capa, dá logo outra coisa. Então, assim, o que Jesus ensinou é: sejam como eu sou, sejam um pequeno Cristo. Jesus não fez uma organização formal da igreja. Vocês entendem? E isso foi se desenhando ao longo do tempo. Quando houve a diáspora judaica no ano 70, foi que isso permitiu, houve uma divisão clara entre quem era judeu e quem era cristão. Vocês estão compreendendo? Então, havendo essa separação, começou a haver essa distinção. E os cristãos foram espalhados nessa missão evangelizadora, né, de alcançar, em tão pouco tempo, né, alcançaram toda a Europa, grande parte do Oriente Médio, chegaram até a Índia. Então, é isso aí. E a primeira menção dessa palavra eclésia no Novo Testamento é o próprio Jesus quem fez. Em Mateus 16, 13. Olha que legal. Mateus 16, 13.
Gente, a parte mais teórica ainda não acabou, não. Todo mundo fica assim, gente, quando é que vai acabar essa parte teórica e vai chegar logo uma parte legal? Tô brincando. Tá legal? Obrigado. Tenho aqui minha fã-clube. Meu fã-clube, me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, vai, tá bom? Feedback. Brincando. A primeira menção à igreja é Mateus 16, 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, aleluia. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, aleluia, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Essa é a primeira ocorrência da palavra eclésia. Não vou entrar aqui nessa explicação de que Pedro, tu és pedra. Tem uma celeuma doutrinária aqui, mas o que eu quero pegar é o seguinte, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, no grego aqui é Hades. Na verdade, não é o inferno que no jeito que a gente pensa, o que estava se referindo aqui é o Hades. E o que era o Hades? O Hades era o poder da morte. Então, em suma, o que Jesus estava dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, o poder da morte, não destruirá a minha igreja. A ideia é o seguinte, a igreja nunca será destruída por nenhum poder, nem mesmo pela morte, ou resultado na morte, nem pelo reino do mal. Esse texto, ele fala da vitória da igreja sobre a morte. Então, hoje em dia, tem tanta gente preocupada em defender a igreja. Não fique preocupado em defender a igreja, porque Jesus já falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que poder da morte não pode destruir a igreja. Nenhum poder, nenhum domínio pode destruir a igreja. Ou seja, o que Jesus falou, a igreja é indestrutível. Nem mesmo a morte pode destruir a igreja, nem mesmo a perseguição romana acabou com a igreja, nem mesmo ter levado os cristãos a serem queimados vivos, mortos ao fio da espada, comidos por leões, foi capaz de destruir a igreja. Nem mesmo o período de trevas da Idade Média destruiu a igreja. Vocês entendem? A igreja é viva e poderosa, a igreja é o corpo de Cristo. Muitas vezes nós achamos que é necessário a gente, como igreja, a gente lutar. Preciso lutar pela igreja para manter a igreja viva. Não, gente, a igreja é viva, é poderosa. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Quando alguém falar mal da igreja, não se importa, não. Não precisa fazer debate em Facebook, entrar em debate com alguém quando falar mal da igreja. Deixa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nada é capaz de destruir a igreja. Era isso que Jesus estava dizendo. Nenhum poder pode destruir a igreja, nem mesmo a morte pode destruir a igreja. Você entende? Nem mesmo a perseguição tão ferrenha que a igreja sofreu foi capaz de destruir a igreja. E já estou perto do fim, gente. Meu pai. Mentira, então não. Então, assim, primeira parte eu quis mesmo conceituar, para que você entendesse o que é a igreja num sentido conceitual, mais teórico. Agora eu queria que você pensasse comigo, tá? Como tem que ser a relação da igreja com a comunidade que a cerca. Como é a relação da igreja, como Deus espera que seja a relação da igreja com a sociedade na qual ela está inserida. Vou dar para você um segundo para refletir. O que Jesus espera? O que a igreja, como a igreja precisa se relacionar como comunidade
que a cerca, com a sociedade onde ela está inserida. Então, gente, queria que você soubesse que, inicialmente, originalmente, a igreja, ela se via no mundo, mas não como pertencente a esse mundo. Você entende? O cristão, na sua origem, a igreja primitiva se via como estando no mundo, mas não como sendo do mundo. E Jesus mesmo disse isso, olha, em João 15:19. João 15:19 é assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. E em João 17:14, Jesus falou em João 17:14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha o que Jesus falou, não peço, Pai, essa é a oração sacerdotal de Cristo, não peço que você tire eles do mundo. Ou seja, nós estamos no mundo e não somos do mundo. Estamos sujeitos, a Bíblia diz que a chuva cai sobre maus e bons e sobre justos e injustos. O sol nasce para bons e nasce para bons e maus, justos e injustos. Ou seja, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos sujeitos, muitas vezes, a sermos atingidos por situações do mundo. Mas o que Jesus orou? Pai, eu não peço que vocês tirem eles do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, estamos no mundo, mas somos livres do mal. Eu estava usando essa metáfora na sexta-feira, na escola de vida. Nós estamos no mundo sujeito à chuva, né? Vamos dizer a chuva como algo que seja algo que cai. Pode ser algo ruim, né? A chuva é boa, mas vamos usar uma metáfora. E quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, da obediência, quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a estar debaixo de um guarda-chuva da bênção de Deus. Então, nós estamos no mundo, mas somos livres do mal. O mal não nos toca. A Bíblia diz, quem é de Deus, o maligno não? Então, se você é propriedade exclusiva de Deus, 1 João diz, quem é de Deus, o maligno não? Então, se você é de Deus, o maligno não pode tocar você. Ou seja, o poder da morte não pode prevalecer contra você como igreja. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, então o inimigo não pode nos tocar, não pode nos fazer mal. Agora, se você, por algum motivo, deixa de crer, né, e deixa de obedecer e sai debaixo desse guarda-chuva da proteção, aí sim, você pode ser atingido, você pode sofrer dano, mas é só você se arrepender e voltar a viver pela fé, que você volta a estar debaixo desse guarda-chuva da bênção de Deus, da proteção de Deus. Todo mundo comigo? Não, né? Em João 18:36 tem um versículo muito, muito incrível, que eu acho assim, que é... Jesus respondeu a Pilatos, né? João 18:36. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. O que Jesus está dizendo? Eu sou rei. Eu não nego que eu tenho um caráter real. Eu sou rei. Mas o meu reino não é de origem terrena. O meu reino não é daqui, eu não vim para reinar politicamente aqui. Era isso que Jesus estava dizendo. O meu reino não tem origem terrena. O meu reino não tem natureza política. Porque os reis contam com os seus servos, que lutam por eles. O que Jesus estava dizendo? Se o meu reino fosse daqui, os meus servos iam pegar em espadas, iam pegar em lanças e haveria uma guerra. Mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. O meu reino é espiritual. O meu reino é celestial. E esse texto, na verdade, alguns estudiosos dizem que Jesus perdeu sua popularidade entre o povo da época, exatamente por isso, porque Jesus estava desinteressado das questões políticas.
e o povo de Israel esperava um Messias que os libertasse do poder do Império Romano. O que o povo esperava, a maioria do povo que esperava o Messias, esperava alguém que fosse ser um guerreiro, alguém que fosse unir o povo contra a dominação do Império Romano. Só que essa palavra de Cristo deixa bem definido: o meu reino não é daqui. E o Evangelho de João mostra que o reino, entrar no reino é entrar na posse da vida eterna. E os estudiosos dizem que essa declaração de Cristo, olha que interessante, Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Ou seja, eu não vim para reinar politicamente nesse mundo. Eu não vim para estabelecer um reinado terreno. É isso claramente que Jesus está dizendo. E os estudiosos disseram que essa declaração, que fala da origem celestial e do caráter extraterreno do seu reino, estabelece como um princípio a separação que deve haver entre a igreja e o Estado. O que essa fala de Cristo traz como consequência? A necessidade de uma separação entre a igreja e o Estado. Ou seja, até mesmo as leis penais que castigavam a heresia eram condenadas. Aos olhos de Cristo, era isso. Deve-se comparar essa passagem com o texto de Mateus 22, 21. Mateus 22, 21 é aquele texto em que chegaram alguns fariseus e falaram: Jesus, nós devemos pagar imposto para César? Ou seja, eles sabiam que aquilo era algo injusto. Eles precisavam pagar imposto de tudo que eles produziam para um povo pagão, idólatra, mergulhado em tudo que é mais imoral, que era o Império Romano. E eles se sentiam injustiçados por terem que pagar imposto para o Império Romano. Eles esperavam que Jesus dissesse o quê? Não, é injusto pagar, não vamos pagar. E aí seria um motivo para ele ser pego como rebelde, e aí ele seria preso, porque ele estaria se insurgindo contra o Império Romano. E se ele dissesse, tem que pagar, isso iria desagradar os judeus. Vocês entenderam por que eles perguntaram isso para Jesus? Eles queriam pegar Jesus numa falha. Se Jesus dissesse, não tem que pagar, ele estaria suscetível a ser preso como um rebelde ao Império Romano. Se ele dissesse, tem que pagar, então ele seria mal visto pelos judeus, que achavam injusto pagar tributo para o Império Romano. Quem está comigo? O que Jesus falou? Pega a moedinha aí, de um denário, né? Olha aí, de quem é essa face que tá desenhada nessa moeda? A de César. Jesus só falou, é de César que está? Então é de César, né? Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, aliando Mateus 16, né? Não, Mateus não. João 18, 36. Mateus 22, 21 e João 18, 36, você chega à conclusão qual? Jesus não veio para um reino terreno, político. Jesus não veio para uma revolta. Jesus não veio para estabelecer um reinado humano. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, que é um reino espiritual, que é a vida eterna, que é a pátria celestial, e que deve haver, sim, separação entre igreja e Estado. Dai a César o que é de César, ou seja, dá ao Estado o que é do Estado, dai a Deus o que é de Deus. Em suma, é isso aí. Jesus não tinha pretensão de estabelecer o domínio do Estado. A pretensão de Jesus era estabelecer o reino de Deus. Você está do mundo, mas você não é do mundo. E a gente sabe que após... eu estou falando algumas coisas sobre história da igreja, porque é importante para você entender. Por que nós somos como somos hoje? O que aconteceu nesses 2000 e poucos anos de história da igreja? Inicialmente, a igreja foi totalmente perseguida pelo Estado.
professar a fé cristã significava estar sujeito à pena de morte. Então, a maioria dos apóstolos, só João que morreu velhinho, né? A maioria dos apóstolos, todos foram mortos. Os grandes pais da igreja foram martirizados. Então, a igreja foi perseguida durante centenas de anos, até que Constantino, o imperador romano Constantino, né, se verdadeiramente convertido ou não, ele estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do Estado. Então, a partir do Constantino, né, século IV, 300 e pouco, né, depois de Cristo, 326, nossa, sabe de cabeça assim? Que isso, Jesus? Concílio de quem? Concílio de Nicéia, né? É porque eu confundo, é tanto concílio. Concílio de Nicéia, foi aí que se estabeleceu os livros que estariam compondo, né, a Bíblia que hoje, o cânon, e também estabeleceu a religião cristã como sendo uma religião oficial do Estado. A partir daí. Então, quando houve, a partir de então, essa união entre Estado e Igreja, a Igreja foi prosseguindo num sentido de se tornar cada vez mais formal, cada vez mais pomposa, e a gente vai avançando, se você vai ler na história da Igreja, que a Igreja vai avançando no período do Império Romano, aí cai o primeiro Império Romano, aí fica o Império Romano do Oriente, aí depois ela entra na Idade Média, que a gente chama de Idade das Trevas. Então, foi um período de decadência moral da Igreja. Estou falando isso, gente, a título de história mesmo, de curiosidade. E a gente vê, quando você vê filmes, quem já viu filme de Papa, assim, filmes antigos que falam de papas, sempre é retratado, né, como muita opulência, né, muita riqueza e, às vezes, degradação moral. De fato, foi um período de trevas na igreja, mas a igreja continuava viva, porque, de fato, havia pessoas que ainda eram fiéis a Cristo durante esse período. Até que houve o que a gente chama de reforma protestante. Quem sabe o que foi a reforma protestante? Muita gente não sabe. Século XVI, reforma protestante. A reforma protestante foi o quê? A gente conhece mais Lutero, né? Mas houve diversos reformadores. Começa com o Zwingli aqui, ó, os teólogos aqui estão me dando... teólogos aqui do primeiro... 325, ó, por um ano você errou. Então, começa a reforma protestante dentro do seio da própria Igreja Católica. Lutero era um padre. E ele começa a haver um movimento de inconformismo dentro da própria igreja, que entendia que a igreja tinha se afastado desse propósito de ser semelhante a Cristo. A igreja tinha se afastado do propósito da vontade de Deus, então houve um movimento de retorno. E a reforma protestante foi uma volta às Escrituras, né? As 5 solas, né? Não vou lembrar, gente, do latim. Mas, em suma, era um retorno às Escrituras, só a Escritura, só as Escrituras. Então, houve um retorno à palavra de Deus. Agora, houve um movimento de traduzir a Bíblia para as línguas, porque antes a Bíblia só era em latim. Você sabia disso? As pessoas não podiam ler a Bíblia, porque a Bíblia só estava escrita em latim. Então, quem falava inglês não podia ler. Quem falava alemão não podia ler. Quem falava português não podia ler. E com a reforma protestante, houve esse movimento de tradução da Bíblia para todos os idiomas. E aí, isso popularizou. Agora, você pode ler uma Bíblia no seu idioma. Então, uma pequena história da igreja em 5 segundos. Se você tiver interesse, existem vários livros que falam sobre a história da igreja. É importante ler. É importante aprofundar sobre isso, sim. Agora, a pergunta que fica é, então, como deve ser, de acordo com os padrões bíblicos, a relação da igreja com a sociedade que a cerca? Como? Se nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Se Jesus disse que o meu reino não é desse mundo, então significa que eu estou totalmente alheio a tudo que é do mundo? Em primeiro lugar, gente, a gente precisa entender que a igreja, ela exerce uma influência no mundo por meio da oração. Pode notar, a primeira influência grande que a igreja, além de ser semelhante a Jesus, que é o ponto principal,
primário, que eu falei lá em cima, é orar. Orar. O poder que há na oração. A oração da fé, a súplica do justo pode muito por seus efeitos. Isso Paulo falou a Timóteo, 1 Timóteo 2:1. Olha como é que deve ser a nossa relação com a sociedade que nos cerca. 1 Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, qual é a primeira atitude que você deve ter com alguém que está no mundo, mas não é do mundo? Você precisa orar. Orar por todas as pessoas, inclusive por aqueles que estão investidos de autoridade. Para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê entendimento, para que Deus abra a mente da pessoa, para que a pessoa não tenha interesse de corromper, para que a pessoa não tenha só os seus interesses próprios, como forma de governar. Então, a gente tem que orar. Né? Mais poderoso do que criticar, que muitas vezes a gente critica, é orar. Vamos orar pelos nossos governantes. Porque a Bíblia diz que muito pode por seus efeitos a súplica do justo. A gente acha que é mais poderoso a nossa crítica, é mais contundente uma crítica no Facebook ou nas redes sociais, mas a gente esquece que é muito mais poderosa é a oração. A oração do justo pode muito por seus efeitos. Por que a igreja não está orando? A igreja prefere outros meios. A igreja prefere, por meios, às vezes, escusos, obter o poder. Mas o que a igreja precisa entender é que a gente precisa orar. Que é assim que a gente vai obter vida mansa e tranquila. Essa é a vontade de Deus, mas é através da oração. A igreja precisa orar. Outra coisa, nós precisamos ter sabedoria para os que são de fora. E precisamos ter uma palavra agradável e temperada com sal. Isso está em Colossenses 4:1. Então, como a gente vai se relacionar com a sociedade que cerca a igreja? Primeiro ponto é entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É entender que o reino de Cristo não é daqui. Ou seja, o reino de Cristo não veio para ser um reino político, mas é reino dos céus. É isso que a gente tem que estar em mente. E como exercer a nossa influência? Sendo Cristo na terra, amando como Cristo amou, andando como Cristo andou, vivendo a vida que Cristo viveu. Segundo, orando pelas autoridades, orando pela sociedade que nos cerca, orando, crendo no poder de Deus. E terceiro lugar, andando com sabedoria, tendo sabedoria para se relacionar com os que são de fora. E tendo uma palavra agradável e temperada com sal. Isso está em Colossenses 4:1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade. Igualdade. Aleluia. Isonomia. Princípio aqui, o princípio da igualdade aqui. Artigo 5º, está aqui em Colossenses 4:1. Justiça e igualdade. Uma das bases do Estado Democrático de Direito. Sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. E sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre... Sempre o quê, gente? Cadê? Já pulou? 4:6, é. No 6, gente. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Olha que interessante. A palavra tem que ser agradável. A gente pensa que a igreja tem que ser desagradável. Às vezes a palavra da igreja é como fel, que desce ardendo na garganta das pessoas. Às vezes a gente pensa que porque Jesus falou que nós seríamos perseguidos,
a gente acha que a gente tem que ser odiado mesmo, né? Então a gente tem que ter uma palavra bem desagradável, afrontando, o dedo na cara. Tem gente rindo aqui de mim, me empolguei, né? Está aqui meu irmão envergonhado por mim, né? Envergonhado de ser meu irmão, porque ele falou que eu me empenho muita energia quando eu prego, só porque ele é igual a mim. Ó, olha no espelho, como é que você é lindo. Pierrinho, gente, meu irmão. Bebezão da mamãe. Então, a gente pensa que assim, não, a gente precisa falar a verdade. E às vezes a verdade é nua e crua. E a verdade desce rasgando na garganta dos outros. Olha o que Paulo falou. Tenham sabedoria com os que são de fora. Não perca tempo com discussões inúteis e profanas que não levam a lugar nenhum. Vamos remir o tempo. Vamos aproveitar as oportunidades. Tua palavra tem que ser agradável. Sabe qual é a origem da palavra agradável? No grego, no original, uma palavra que expressa a graça de Deus. A sua palavra precisa... Minha mãe está rindo de mim? A sua palavra precisa expressar a graça de Deus. A sua palavra transmite graça às pessoas que escutam? Jesus. A nossa palavra precisa ser temperada com sal. Sabe, ser sábio, no sentido bíblico, é conhecer mais de Cristo. Então, portar-se com sabedoria significa conhecer mais de Cristo. É tê-lo vivo na sua própria vida, através do Espírito Santo. É isso que é se portar com sabedoria. Ter Cristo vivo através do Espírito Santo em mim e você. Então, com a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir dar exemplo. É isso que portar-se com sabedoria é: conheça Cristo. Deixa Cristo vivo em você e comece a dar exemplo. A gente fala isso, a palavra pode convencer, mas o exemplo arrasta. As pessoas não estão preocupadas com as palavras que saem da sua boca, mas elas estão preocupadas com as atitudes que você tem. Quando bate um necessitado na sua porta, você faz o quê? Quando alguém necessitado se aproxima, você diz: ninguém me ajudou em nada, você que se vire. Ou você fala: não, eu só tenho 2 quilos de arroz, vou compartilhar com você 1 quilo que eu tenho. Se uma pessoa cai em pecado, você é aquela pessoa que vai até ele e fala: olha, Jesus te perdoa, Deus tem graça para você, vamos lá, vamos levantar, vamos continuar. Ou você é aquela pessoa que diz: bem feito, a Bíblia diz muito claro, as consequências do pecado são nefastas. O que você faz? Portar-se com sabedoria é ter Cristo vivo na nossa própria vida através do Espírito Santo. É dar exemplo, é ser Cristo na terra. E a palavra agradável é uma palavra sempre com graça. A nossa fala precisa expressar a graça de Deus. A nossa fala precisa expressar o favor de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Deus tem favor, mas um favor que você não merece. Você não merece. Não é porque você às vezes tem uma capa de espiritualidade e pega uma Bíblia na mão, você não é melhor do que ninguém. Você e Deus sabem os teus pontos fracos, os teus calcanhares de Aquiles, os teus pecados. Só que o de fulano está bem claro, expresso, todo mundo vê, e o teu ninguém vê, porque é secreto. Eita. Gente, vamos abrir, vamos entender que a igreja vai impactar o mundo quando tiver uma fala agradável. Às vezes a gente está copiando modelos de pessoas com uma fala desagradável. Pessoas que, se você olhar e pensar assim: Jesus não seria assim, gente. Desculpa, Jesus ia ser desse jeito? E às vezes o que o mundo está vendo são essas pessoas que despontam, né? Que estão às vezes na ponta da lança, aparecendo. E todo mundo está julgando a mim e a você como sendo igual. Então você precisamos nos movimentar, gente, para criar um movimento de graça, de amor de Deus, revelando o outro lado dessa moeda. Né? Então nós precisamos ter uma palavra temperada com sal, ou seja, uma palavra atrativa, uma palavra que seja atrativa, que não seja vil, que não seja profana, uma palavra que anima,
uma palavra que transmite graça àqueles que ouvem. Jesus falou em Mateus 12:36 que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Elas precisam transmitir graça àqueles que o ouvem. Nós precisamos ter uma palavra temperada com sal, uma palavra agradável, atrativa, que atraia as pessoas e não que expulse. O que o Douglas falou aqui semana passada, uma pessoa que vive numa prática de homossexualidade tem que se sentir à vontade para entrar pelas portas dessa igreja. Ela tem que se sentir amada aqui, entender que ela não vai ser expulsa, que ela vai ser respeitada e amada aqui. Senão, como é que ela vai entrar e vai ouvir a pregação da palavra? Nunca vai entrar. Se ela achar que ela vai entrar num lugar, que ela vai ser apontada, que ela vai ser ridicularizada, que ela vai ser humilhada, que as pessoas vão virar o rosto para ela, ela nunca vai entrar. E como crerão se não há quem pregue? Como vai crer se não ouvir a palavra? Nós precisamos, gente, eu volto a falar o que eu falei no começo, mais importante do que dizer ao pecador o quanto ele é pecador e o quanto ele está condenado para o inferno, é dizer o quanto Deus ama essa pessoa e o quanto Deus se esforça para levá-la para o céu. É isso que a igreja precisa fazer, a gente tem que inverter, gente. Olha para a pregação de Jesus. E por fim, eu queria falar sobre a religião verdadeira. Sabia que tem um texto que fala sobre a religião verdadeira? Alguém sabe? A Bíblia fala, a religião verdadeira é... Pode falar, quem sabe? A verdadeira religião é... Isso, e se manterem contaminados do mundo. Tiago 1:27. Tiago 1:27. Olha só. O que é religião pura e sem mácula para com Deus? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, como ser parte de uma igreja dessa religião pura e sem mácula que agrada a Deus? Em primeiro lugar, gente, quando a Bíblia fala de visitar órfãos e as viúvas, não está falando de ir lá na casa dele, não. Está falando de prestar assistência. Você precisa prestar assistência aos necessitados. Quem eram os órfãos e as viúvas? Eram as pessoas mais necessitadas daquela época. Os órfãos, não existia pensão por morte naquela época. A pessoa morria, o pai, o provedor morria, os filhos e a mulher ficavam desprovidos de sustento, passavam fome. Então, o que Tiago está falando? Gente, o que importa para Deus é que venhamos ter uma fé operosa. Não basta só dizer que crê. Eu preciso, com as minhas atitudes, mostrar que eu creio. Aí Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então a igreja precisa entender, o nosso principal papel é revelar o amor de Cristo ao mundo, pregar a salvação, que fala da vida eterna, mas também é assistir aos necessitados. Também é ter uma fé operosa. Não ser só um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Ou seja, se entrar um irmão necessitado nessa igreja, eu não posso dizer para ele, vai com Deus, como o Tiago falou, aquentai-vos, está sem roupa, está morrendo de frio, e eu vou aquentai-vos. Vai lá, que teu estômago se encha de ar. Não, eu preciso pegar um casaco e preciso vesti-lo. Eu preciso pegar 2 quilos de arroz, de feijão e dentro das minhas possibilidades, eu preciso compartilhar o que eu tenho com o outro. E isso é ser igreja. Isso é religião verdadeira. Prestar assistência às pessoas necessitadas, socorrer os que estão em tribulação. Há uma pessoa, um amigo seu, alguém da igreja está enfermo. Também é visitar órfãos e viúvas e na casa dele fazer um bolo, fazer uma comida, varrer a casa dessa pessoa. Muito legal o movimento dessa igreja ajudando uma família. Muita gente não sabe, mas nós ajudamos uma família aqui desse jeito. São 2 idosos, a esposa precisou amputar a perna, o esposo ele é cadeirante,
Então, essa igreja se cotiza, vai irmãos todo dia na casa dele para poder fazer a comida, para poder limpar a casa, para poder dar banho nele. Isso é ser igreja, gente. Como a gente pode achar que é nosso papel só pregar a palavra e deixar um casal de idosos morrendo à míngua? E não interessa se eles são ou não cristãos, porque a esposa nem é. Mas nós... E ela fica assim, gente, como assim? Vocês não querem nada em troca, vocês estão... Ela fica tonteada de tanto amor que ela recebe. E isso é ser igreja, é isso que revela. São essas coisas, né? E a gente precisa crescer nisso individualmente, eu acho que coletivamente também. E também, por fim, guardar-se incontaminado do mundo. Né? Fala de viver uma vida diferente do mundo, uma vida que se preserva, né? Uma vida de santidade. A Alessandra pregou isso ontem aqui na Atitude Feminina, inclusive pregou muito bem, arrebentou, show de bola. E por fim, gente, eu queria só deixar um texto, não vou entrar em meandros aqui, Mateus 5,13, diz assim, por fim, gente, vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Por fim, assim, vamos junto, assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aleluia! A luz do crente são as boas obras, são as nossas boas obras que redundam em glórias a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Foi abençoado aí por essa palavra, irmão? Você é a igreja, né? Nós somos a igreja, né? E tem mais, tá? Semana que vem, a gente vai estar aqui mais uma vez pela manhã, na terceira parte, com o Tony, e na última parte eu vou estar também aqui fechando essa série. Amém, gente?